Pessoal do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sejam bem-vindos à unidade 2 do nosso curso, de Introdução aos Sistemas Operacionais. Nessa unidade 2, tratamos dos processos e da questão de escalonamento de processos. Nesta aula self, trataremos do assunto de escalonamento. Os algoritmos de escalonamento de processos e sistemas operacionais visam obter a melhor performance da máquina, ou seja, o algoritmo de escalonamento é aquele responsável por definir quais são os processos do sistema operacional que ganharão processador, ou seja, ele define a ordem de execução dos processos baseado em alguns critérios, em alguns algoritmos clássicos que nós vamos estudar na aula de hoje. Esses algoritmos são os algoritmos empregados na maioria dos sistemas operacionais comerciais. São algoritmos clássicos. Esses algoritmos eles visam critérios de otimização, que são apresentados nesse slide. O primeiro critério é a utilização máxima da CPU, ou seja, a CPU, por mais veloz que seja, por melhor desempenho que ela apresente, ela deve ficar a maior parte do tempo possível ocupada. O throughput deve ser máximo, ou seja, o número de processos executado por unidade de tempo deve ser o máximo possível, o maior número de processos executados no intervalo de tempo. O tempo de turnaround deve ser mínimo. O que é o tempo de turnaround? É o tempo total de existência do processo, desde o momento que o usuário ordena a sua execução até a sua finalização. Este tempo deve ser o mínimo possível. O tempo de espera é denotado pelo tempo transcorrido entre o momento que o processo solicita a utilização de um processador até o momento que ele consegue obter esse processador. Ou seja, é o tempo que ele fica aguardando na fila de escalonamento para obter a CPU. Esse tempo deve ser o mínimo possível. O tempo de resposta deve ser mínimo, ou seja, o tempo de resposta é o tempo necessário para atender às solicitações do usuário por parte do processo. Esse tempo, obviamente, deve ser mínimo. Então, vamos agora seguir com os algoritmos e os critérios de escalonamento, como havíamos comentado. O primeiro critério de escalonamento que nós vamos dar uma olhada é no FCFS, o First Come, First Served. Esse algoritmo ele é baseado no critério de ordem de chegada, ou seja, a ordem de chegada dos processos na memória RAM, ou seja, o momento que o usuário ordena a execução do processo, ele é definido como critério de execução. O processo que chega primeiro, executa primeiro. Então, temos um exemplo aí com 3 processos, o processo P1, P2 e P3, e são apresentados os tempos de burst de CPU dos 3 processos. Respectivamente, o primeiro, 24 milissegundos, o segundo, 3 milissegundos, e o terceiro processo com 3 milissegundos. Suponhando que a ordem de execução dos processos seja P1 sendo carregado na memória primeiro, o P2 carregado em segundo lugar e o P3 em terceiro lugar, podemos apresentar o gráfico de Gantt. O que é o gráfico de Gantt? É o gráfico de escalonamento. É um gráfico que apresenta a ordem de execução para o critério de escalonamento estabelecido. Nesse caso, para o FCFS, o P1 executará primeiro, os primeiros 24 milissegundos teremos o P1 executando, do 24 até o 27 o P2 e finalmente do 27 até o 30 o P3. Como parâmetro principal para definir a eficácia do algoritmo de escalonamento, temos o tempo de espera. Podemos obter o tempo de espera para P1, para P2 e para P3. O tempo de espera para P1 é de 0 milissegundos. No tempo 0, o processo P1 inicia sua execução. Passado 24 milissegundos, temos o início da execução do processo P2, ou seja, o processo P2 espera 24 milissegundos. Passados 27 milissegundos, temos a execução do processo P3. Este é o seu tempo de espera. Dividindo a soma dos tempos de espera de todos os processos pela quantidade de processos, nós temos o tempo de espera médio, que para este caso é de 17 milissegundos. O tempo de espera médio acaba sendo o parâmetro para a definição da eficácia do algoritmo. Para podermos analisar a eficácia desse algoritmo FCFS, que é um algoritmo empregado, por exemplo, para impressoras, para definir ordem de execução de
para verificarmos a eficácia do algoritmo de escalonamento FCFS, vamos considerar agora os mesmos processos, só que mudando a ordem de chegada. O P2 chegando primeiro, o P3 em segundo lugar e o P1 em terceiro lugar. Para este caso, o gráfico de Gantt é alterado. O P2 executa primeiro, do 0 até o 3 milissegundos. Do 3 até os 6 milissegundos temos a execução do P3 e do 6 até o 30 temos a execução do P1. Calculando o tempo de espera médio para este caso, observamos que para o P1 temos uma espera de 6 milissegundos, do 0 até o 6. O P2 não espera nada, espera 0, e o P3 espera 3 milissegundos. Calculando o tempo de espera médio, somando o tempo de espera de todos, dividindo por a quantidade de 3 processos, temos um tempo de espera médio para este caso de 3 milissegundos. Observamos que o tempo de espera médio, neste caso, foi inferior ao caso anterior, mesmo utilizando o mesmo critério de escalonamento e mesmo considerando que são os mesmos processos. Por que isso acontece? Observamos que este caso foi melhor que o caso anterior. O tempo de espera médio foi significativamente inferior, muito melhor que o caso anterior. Isso se deve ao efeito comboio. No primeiro caso, no caso anterior, o processo que chegou primeiro foi o maior. Isto acarretou numa espera significativa para os demais. Os demais processos esperaram um tempo relativamente grande devido à presença de um processo grande sendo ordenado para execução primeiro. Esse caso a gente pode observar facilmente numa fila de impressão, numa impressora. A impressora ela utiliza uma fila de execução estabelecida a partir desse critério. Quem manda imprimir primeiro, imprime primeiro. Se você está lá na empresa e manda imprimir um documento com apenas uma página e um colega seu manda imprimir um documento com 100 páginas, se o seu colega mandar imprimir primeiro, você, por causa do efeito comboio, ficará esperando uma eternidade até as 100 páginas sejam impressas, mesmo que você tenha apenas uma página para imprimir. Ou seja, você terá um tempo de espera elevado. Então, a gente pode estabelecer que o critério de ordem de chegada, apesar de ser um critério razoável, não é um bom critério. Não deve ser o principal critério de escalonamento de um sistema operacional numa máquina desktop ou de maior porte, pois isto impactaria em espera muito grande para processos que chegam depois. Então, baseado nisso, foi criado um outro critério, que é o critério que chamamos de SJF, que é o Shortest Job First. Nesse critério, o menor processo executa primeiro, ou seja, o processo com menor burst de CPU é aquele que vai ser executado. Então, o sistema operacional ele compara a necessidade dos processos que estão carregados na memória RAM, a necessidade enquanto a burst de CPU, e aquele que tem o menor burst necessário para finalizar a sua execução é aquele que ganha um processador e ganha a possibilidade de executar suas tarefas, né? Então, nesse critério SJF, nós temos dois esquemas. Temos o esquema não preemptivo. A palavra preemptivo ela quer dizer obrigação, né? Quando eu peço que você preemptivamente estude para a disciplina de sistemas operacionais, eu estou dizendo que você obrigatoriamente deve estudar para a disciplina de introdução a sistemas operacionais, senão você não vai passar na prova. Então é uma coisa que você tem que fazer de forma obrigada. No esquema SJF não preemptivo, o processo que tem o menor burst de CPU ganha a CPU e executa até o seu final. Mesmo que chegue um processo menor durante a sua execução, esse processo menor não ganha prioridade. O atual executa até o fim. Então, nesse esquema não preemptivo, por motivos óbvios, nós temos um desempenho pior. No esquema preemptivo, nós temos um melhor desempenho, uma melhor eficácia de escalonamento. Pois no esquema preemptivo, o processo menor executa primeiro. Mas, se um processo ainda menor chegar e desejar executar, ele poderá ser executado. O processo atual preemptivamente será interrompido e o processo menor ganhará o processador. Esse algoritmo estabelecerá um melhor desempenho, pois processos menores terminam sua execução primeiro. Isso afeta num efeito comboio não significativo, ou seja, os demais esperarão pouco. O efeito comboio é minimizado ou até diminuído significativamente. Então, dessa forma, vamos ver um exemplo de aplicação do SJF que prova a sua eficácia em relação ao FCFS.
Vamos à solução do exercício. Considerando o critério de escalonamento SJF preemptivo, temos aí 4 processos. Processo P1 até o P4. Consideraremos agora o tempo de chegada. O P1 chega no tempo zero, ou seja, em relação ao P1, determinaremos o tempo de chegada dos demais processos. P2, 2 milissegundos depois, P3, 4 milissegundos depois e P4, 5 milissegundos depois. Na terceira coluna, temos o tempo de burst de CPU dos 4 processos, sendo 7 milissegundos para P1, P2 com 4 milissegundos, P3 com 1 milissegundo e P4 com 4 milissegundos. Apresentando o gráfico de Gantt, observamos a seguinte situação. No tempo zero, o processo P1 é carregado, pois só existe ele. No tempo zero, o processo P1. No tempo zero, temos apenas o P1, então ele executa. Carregado na memória, no tempo zero, existe apenas o processo P1. No tempo 1 não acontece nada, não chega ninguém, pois o P2 só chega no tempo 2. Então o processo P1 executa do tempo 0 até o tempo 2. Durante esse tempo, ele executa 2 milissegundos. Ele precisava de 7 milissegundos, subtraindo os 2 que ele já executou, ele passa a necessidade de apenas 5 milissegundos para finalizar a sua execução. No tempo 2, temos uma novidade. Chegou o processo P2, precisando de 4 milissegundos. Então, toda vez que chega um processo, o sistema operacional avalia qual é o menor processo. Neste caso, o processo P2 é o menor, pois ele precisa de 4 milissegundos. Então, no tempo 2, o processo P2 executa. No tempo 3, não acontece nada. No tempo 4, temos a chegada do processo P3. O processo P3 chega precisando de apenas 1 milissegundo. Então, o sistema operacional novamente pergunta quem é o menor processo no tempo 4. O processo P3, que precisa de 1 milissegundos, o processo P2, que ao invés dos 4, agora precisa de apenas 2, pois ele já executou 2 milissegundos, ou o processo P1, que precisa de 5 milissegundos. O menor processo é o P3. Então, o processo P3 executa do 4 até o 5. No tempo 5, o processo P3 finaliza a sua execução e abandona a memória, liberando o espaço que detinha e libera todos os recursos que ele tinha. Ele deixa de existir. No tempo 5, temos a chegada do processo P4, precisando de 4 milissegundos. Então, agora, carregado na memória, temos apenas o processo P1, o processo P2 e o processo P4. O processo P3 não existe mais. Como o processo P2 ele é o menor de todos, ele entra em execução. O processo P2 executa do tempo 5 até o tempo 7. No tempo 7, o processo P2 também deixa de existir. Ele já executou todo o tempo necessário. E deixa de existir, liberando seus recursos e liberando também espaço na memória RAM. Não temos mais processos que vão chegar. A ideia nesse tipo de exercício e nesse tipo de análise é a verificação do menor processo sempre que chega um processo novo. Neste caso, temos apenas o processo P1 e o processo P4, sendo o menor deles o processo P4. Então, do tempo 7 até o tempo 11, executa o processo P4. E, finalmente, temos no tempo 11 apenas o processo P1, que é o último a executar. Ele executa do 11 até o 16, finalizando a execução de todos os processos. Considerando estes processos, podemos fazer o gráfico de Gantt. Está apresentado aqui embaixo exatamente como eu descrevi. E a partir deste gráfico, podemos calcular o tempo de espera médio. O tempo de espera médio para o processo P1 é o tempo que ele fica sem processador. Como ele chegou no tempo 0 e no tempo 0 ele ganhou o processador, ele acaba esperando 0. Porém, ele é interrompido no tempo 2 milissegundos e ganha o processador apenas no tempo 11 milissegundos. De 2 até 11 se passam 9 milissegundos, ou seja, os 9 milissegundos o P1 está carregado na memória, aguardando para ganhar o processador. Este é o seu tempo de espera. O processo P2 chega nos 2 milissegundos e já começa a executar nos 2 milissegundos, ou seja, 0 de espera. No tempo 4 ele perde o processador e continua carregado na memória, aguardando um processador até o tempo 5. Ou seja, o tempo para o processo P2 espera 1 milissegundo. No tempo 5, ele ganha o processador e no tempo 7 ele deixa de existir. Então, do 4 até o 5 ele espera 1 milissegundo. O processo P4
chega à memória no tempo 5 e começa a executar no tempo 7. Passado entre 5 e 7, temos 2 milissegundos. No tempo 11, ele deixa de existir. Então, temos o tempo de espera para o processo P4 de 2 milissegundos. Somando o tempo de espera de todos os processos e dividindo pelo número de processos, 4, temos um tempo de espera médio de 3 milissegundos. Para que você acredite que o algoritmo SJF tem um desempenho melhor, superior ao FCFS, aconselho que para casa faça o exercício utilizando estes processos do slide, ao qual eu apresento, com seu tempo de burst original, considerando o critério de escalonamento FCFS. Faça o gráfico de Gantt, obtenha a ordem de execução, calcule o tempo de espera médio e você verificará que o tempo de espera médio para o FCFS será maior, bem maior, significativamente maior do que o critério SJF. Portanto, os menores processos executam primeiro, pois eles terminam primeiro, liberam recursos mais rapidamente e não impactam em efeito comboio. Porém, além desses critérios, temos outro critério, né, que vai ser apresentado agora, que é o critério de prioridade. Ok? Então vamos ao terceiro critério, que é o critério de prioridade. Todo processo computacional ele tem uma prioridade atrelada a ele, que pode ser atribuída pelo sistema operacional ou pelo próprio desenvolvedor do programa, do sistema. Ele pode atribuir. No escalonamento por prioridade, o processo ele tem uma importância que é atribuída pelo sistema operacional ou pelo desenvolvedor no seu programa. Ele pode atribuir uma prioridade ao processo. Os processos mais importantes são executados primeiro por esse critério. É atribuído um número inteiro que denota a prioridade do processo. A prioridade máxima é apresentada pelo inteiro 1 e a prioridade mínima pelo inteiro 9. Dessa forma, os processos mais importantes são executados primeiro. Quando a prioridade dos processos é igual, o critério estabelecido é o tamanho do processo. O menor é executado primeiro. Se o tamanho for igual, o critério adotado é o critério de ordem de chegada. O primeiro executa primeiro. O primeiro que chega é o primeiro que executa. Então, os critérios apresentados são complementares, portanto. A prioridade ela também pode ser preemptiva ou não preemptiva, ou seja, quando um processo está em execução e chega um processo de maior prioridade, no esquema preemptivo, o processo deixa de executar, abandona o processador e o processador é instanciado pelo novo processo de maior prioridade. Quando temos o critério de prioridade, temos um problema, que é o problema de estagnação. Processos de baixa prioridade podem nunca ser executados, ou seja, um processo que tem uma prioridade muito baixa, sempre, se ele tiver um processo mais importante na fila, ele pode não executar simplesmente. Então, isso do ponto de vista do usuário, do ponto de vista de execução, não é uma coisa que favorece o desempenho da máquina. Então, dessa forma, a prioridade, além de ser atribuída pelo sistema operacional ou pelo desenvolvedor no próprio código, ela pode ser incrementada utilizando o critério de envelhecimento. Quanto mais tempo o processo ele passa na fila de espera, aguardando para ter um processador para instanciar, a sua prioridade é incrementada, é aumentada. Ou seja, um exemplo seria uma fila de banco aí, num quinto dia útil do mês. Você tem as pessoas de maior idade, os idosos maiores de 65 anos, eles têm prioridade em relação aos demais. Se todas as pessoas fossem idosas e você não, na fila, você realmente ficaria com a execução dificultada. Então, a medida para resolver isso é exatamente essa. Quanto mais tempo você passa na fila, mais a sua prioridade pode ser incrementada, ok? Outro critério que apresentamos, que é o quarto critério, é o RR, o Rounding Robin, que é um critério que a gente vai observar que não é tão eficaz considerando processos pequenos, que são os processos convencionais. A maioria dos processos executados no sistema operacional, numa máquina, num desktop, são processos com burst de CPU inferior a 10 milissegundos. Ou seja, até ser interrompido entre o tempo que o processo ganha o processador até ele finalizar a sua execução, ele precisa de processador durante um intervalo de tempo relativamente pequeno. Porém, obviamente, existem processos, como comentado no material do orientador de estudos,
processos de CPU predominante. Processos CPU predominante, eles necessitam de processamento durante intervalos de tempos longos, que podem chegar a segundos ou centenas de milissegundos. Então, esses processos na fila não terão um bom critério de execução se o critério adotado for o SJF, pois também teremos um efeito comboio significativo. Por exemplo, no caso de um processo de 99 milissegundos e outro de 100, o de 99 seria executado primeiro, de acordo com o critério SJF, e o de 100 milissegundos seria executado depois. Porém, o processo de 100 milissegundos teria um tempo de resposta e um tempo de espera elevado, esperando toda a execução do processo de 99. Então, para resolver esse problema, a gente tem o Round Robin, onde é definido um quanto de tempo. O que é o quanto de tempo? É o tempo máximo que um processo pode ter controle da CPU. Estourado essa janela de tempo, o processo é interrompido e perde o controle do processador, não podendo mais executar e dando lugar a outro processo. Então esse quanto de tempo ele é definido pelo SO, né? Depende dos processos que estão na fila. Aqui temos um exemplo, uma solução para exercício, considerando um quanto de tempo de 20 milissegundos e implementando o Round Robin para esses 4 processos. O P1, que é um processo com burst de CPU de 53 milissegundos, o P2 de 17, o P3 de 68 e o P4 de 24. Fazendo o gráfico de Gantt, a gente observa o seguinte: no Round Robin, nós temos uma execução realizada de acordo com uma fila circular, certo? Então nós temos o P1 primeiro, executando do 0 até o 20. Nos 20 milissegundos ele é interrompido, pois o seu quanto de tempo, a sua janela de tempo estoura, e o processo P2 ganha os 20 milissegundos dele para a sua janela de tempo. Como o processo P2 ele precisa de apenas 17 milissegundos, que é menor que 20, ele executa apenas os seus 17, dos 20 até o 37. No 37 temos a execução do P3, seguindo a fila circular. E após o P3, o P4, executando também 20 milissegundos. O P4 é o último da fila. Numa fila circular, partimos para o primeiro da fila, o P1, que agora já executou 20, ou seja, precisa apenas de 33 milissegundos para executar. Faltam 33, uma vez que ele já executou 20 milissegundos. O P2 já foi encerrado, pois ele já executou os 17 milissegundos que ele precisava. Temos agora na fila apenas o P1, o P3 e o P4. O P1 executa do 77 até o 97 e depois temos o P3 do 97 até o 117. O P3 agora só precisa de 48 milissegundos. Ao final da fila temos o P4, que executa do 117 até o 121. Como ele já tinha executado 20 anteriormente, né? Temos aí do 57 até o 77 e agora do 117 até o 121. Ele só faltava 4 milissegundos para o P4. Dessa forma, neste momento, nos 121 milissegundos, o P4 é finalizado. Restando apenas o P1 e o P3. Né? O P1 e o P3 apenas. Então o P3 executa o P1, que precisava de apenas 13 milissegundos agora, pois já tinha executado 20, né? Executou 20 aqui do 0 até 20, executou 20 do 77 até o 97, e agora executa os 13 que faltam do 121 ao 134. E dessa forma o P1 é finalizado no tempo 154. Restando agora apenas o P3. O P3 precisando de apenas 28 milissegundos no tempo 134. P3 executa do 134 ao 154, falta agora só 8, ele é finalizado no 162. Então a gente observa o seguinte: dessa forma, temos uma janela de tempo onde o processo executa e dentro de um intervalo de tempo razoável, teremos todos os processos executados, pelo menos em parte. Não tendo numa espera grande significativa, pois o processo ele não terá o controle do processador durante um intervalo de tempo muito grande. Ele logo será interrompido e dará lugar a outro processo. Então isso acaba sendo vantajoso considerando processos com burst de CPU relativamente longos. Então, para que vocês consigam compreender a eficácia desse algoritmo, eu aconselho que você faça um exercício considerando os processos
apresentados neste slide inicialmente, e aplique o algoritmo SJF, aquele algoritmo do menor executa primeiro. Você observará que, devido ao burst de CPU desses processos, o tempo de espera será menor para o Round Robin. O desempenho será superior ao RR. Mas lembrando, para este caso, né? O caso mais comum, onde os processos têm um tempo de burst de CPU inferior a 10 milissegundos, o algoritmo SJF será superior, ok? Espero que tenham tido um bom aproveitamento da aula, tenham compreendido os critérios de escalonamento, que são importantes para o entendimento dessa tarefa de processos do sistema operacional, enquanto a gerenciamento dos processos, uma das tarefas mais importantes do sistema operacional, que acaba definindo aí, sendo muito importante para o desempenho da máquina. Espero que vocês façam os exercícios. No ambiente virtual foi carregado um arquivo chamado escalonamento.doc. Neste arquivo temos exercícios de escalonamentos de processos aplicando os 4 critérios. O critério FCFS, que estabelece a ordem de chegada para a execução dos processos, o SJF, onde o menor executa primeiro, o critério de prioridade e o critério do Round Robin, que define uma janela máxima de tempo por processo executado. Façam os exercícios, bom estudo, aguardo no fórum dúvidas a respeito desse exercício. Estarei disponível para tirá-las, ok? Então, um grande abraço, bons estudos, até a selfie-aula da unidade 3 e até a prova. Lembrando que nossa prova será no dia 26 de setembro, sábado, ok? Grande abraço.